Você não precisa alongar todo dia, tampouco alongar sentindo dor para ser capaz de zerar uma abertura completa. Meu nome é Márcio Coutinho, sou atleta da Seleção Brasileira de Kung Fu e técnico principal do Gaixão Wushu, e também idealizador do programa de flexibilidade. No vídeo de hoje eu vou te ensinar justamente isso, como treinar para zerar uma abertura completa em 8 semanas. Bom, e para quem que é esse vídeo? Esse vídeo é para qualquer pessoa que queira melhorar a sua flexibilidade, para quem quer melhorar o seu alongamento para reduzir dores ou lesões crônicas, para quem quer melhorar a performance no seu esporte sem perder nem força e nem velocidade, para pessoas que já treinam flexibilidade há bastante tempo, porém não sentem que estão conseguindo mais evoluir, para qualquer artista marcial que queira melhorar a altura dos seus chutes e também para qualquer pessoa que queira ser capaz de zerar uma abertura completa, tanto frontal como lateral. Esse vídeo é para pessoas que não têm várias horas por dia para ficar alongando e às vezes nem tempo suficiente para alongar todo santo dia, para pessoas que precisam de um treino objetivo, rápido, eficiente, que vai fazer ela alcançar os seus objetivos. Esse vídeo ele só não é para quem quer melhorar a flexibilidade sem alongar nada. Isso eu ainda não aprendi como é que faz. Mas para qualquer outra pessoa que queira melhorar sua flexibilidade, independente da idade, independente do histórico de treinos, independente se está sedentário ou não, se tem muito tempo para treinar ou não, eu garanto para você que neste vídeo eu vou te ensinar como que você na sua rotina é capaz de treinar para zerar uma abertura completa. E para você pode estar parecendo bom demais para ser verdade essa história de conseguir zerar um espacate sem precisar ficar alongando todo dia, sem precisar ficar alongando sentindo muita dor. E eu também pensava exatamente assim. Foi assim que eu comecei treinando na minha arte marcial e como eu achava que eu precisava fazer para desenvolver a minha flexibilidade. E se não fosse a minha própria história, a qual eu vou compartilhar com você agora, eu também não acreditaria que é possível ter um treinamento muito mais eficiente, muito mais direcionado, muito mais curto para me fazer ter resultados muito melhores do que eu tinha no passado. Quando eu comecei a treinar arte marcial, a minha jornada ela começou da seguinte maneira. Eu comecei no Kung Fu Wushu, que é uma modalidade de arte marcial em que pega as rotinas de Kung Fu e leva elas para um nível atlético muito mais alto. Então é um esporte de grande beleza, de grande estética e de grande necessidade de flexibilidade. Para você ter uma ideia, os exercícios que a gente tem que fazer, eles são muito diversos. Eu tenho que ser capaz de agachar em bases bem baixas, conseguir chutar com facilidade na altura da minha cabeça e também ser capaz de zerar aberturas completas com ambas as pernas. Então é um esporte que demanda muita flexibilidade. Porém, o Kung Fu ele não é uma modalidade exclusiva de flexibilidade, como é o caso de várias outras que nós temos por aí. No Kung Fu a gente precisa ser bom em várias outras aptidões físicas. Eu preciso ter força para conseguir sustentar o meu corpo nas bases bem baixas, eu preciso ter velocidade e potência para conseguir aplicar bem os meus chutes, para conseguir pular bem alto, eu preciso ter um excelente equilíbrio e coordenação motora para conseguir me manter sustentando em uma perna só e também ser capaz de aprender várias e várias técnicas que são específicas do Kung Fu. Por exemplo, a gente muitas vezes passa horas e horas do dia treinando um único movimento para ser capaz de dominar aquele movimento e eventualmente conseguir realizar ele numa apresentação completa com maestria. Então, se eu tenho tantas coisas para desenvolver assim, e o tempo de treino que a gente tem normalmente é curto, por necessidade a gente precisa de um método eficiente que ajudasse a melhorar a flexibilidade e que não poderia contar com horas e horas e horas de treino por dia, tendo em vista o tanto de coisa que também precisava treinar. Bom, e eu comecei a treinar o Kung Fu em 2004, praticamente 19 anos atrás. Quando, por influência dos filmes do Bruce Lee, eu me interessei muito por arte marcial chinesa e comecei a praticar. Na época eu treinava apenas 2 vezes por semana e mesmo treinando assim tão pouquinho, eu conseguia ir melhorando tudo no Kung Fu, eu melhorava a minha flexibilidade, melhorava a minha força, melhorava a minha técnica, era bem criança também, então era tudo um pouco mais fácil. Porém, eu comecei a me apaixonar muito pelo Kung Fu e tive interesse de treinar mais sério e até mesmo de começar a competir. Em 2007, eu participei da minha primeira competição de campeonato brasileiro, me sagrei campeão e logo em 2008 eu fui chamado para fazer parte do time da Seleção Brasileira de Kung Fu, então na categoria juvenil. E foi aí que eu vi que eu tinha que levar realmente a sério os meus treinos de Kung Fu e também os meus treinos de flexibilidade, para estar à altura do que aquela arte marcial ela me demandava. E a questão era o seguinte, eu não tinha uma flexibilidade muito boa naquela época. Eu até conseguia chutar bem perto assim da altura da cabeça, conseguia zerar uma abertura com uma das pernas, porém a minha flexibilidade ela era bem deficitária. Eu não tinha uma boa simetria, ou seja, uma perna minha era muito mais dura do que a outra. Quando eu chutava, eu perdia muita postura, então eu ficava com o tronco todo arredondado assim, para conseguir levantar a perna. E eu só conseguia ser capaz de realizar uma abertura depois de passar vários e vários minutos ali, quase uma hora inteira, alongando, forçando, soltando a perna, para assim conseguir sentar no espacate. E esse era o tipo de coisa que eu achava que eu precisava fazer toda vez que eu tivesse que
treinar para melhorar minha flexibilidade. Era óbvio que naquela época eu comecei a treinar muito melhor e vários desses déficits de flexibilidade que eu tinha, eles foram melhorando. Comecei a chutar um pouquinho mais encaixado, comecei a ser capaz de zerar a abertura por outro lado também, descer um pouquinho mais as bases, mas sempre às muitas custas. Ou seja, todo o treino que eu tinha que fazer, que eu tinha que ser capaz de desempenhar as minhas rotinas de Kung Fu com uma flexibilidade muito boa, eu tinha que passar muito e muito tempo antes, realizando vários tipos de alongamento diferente, muito dolorosos, para ser capaz de, na hora lá, conseguir fazer alguma coisa no nível que eu precisava. E foi assim que eu fui treinando durante vários anos e várias pessoas também foram treinando comigo. Como eu gostava muito de Kung Fu e era muito apaixonado por aquela arte marcial, eu achava que, para eu ser o melhor, eu tinha que fazer tudo da maneira com mais empenho e mais dedicação do que qualquer outra pessoa. Kung Fu, para você ter uma noção, a palavra técnica Kung Fu, ela significa literalmente trabalho árduo. O Wushu, que é uma palavra que poucas pessoas conhecem, esse sim significa, a tradução é arte marcial. Kung Fu significa literalmente trabalho árduo, que é uma ética de trabalho, a filosofia do Kung Fu, do Wushu, ela está incutida nisso, de você ser extremamente dedicado naquilo que você faz. E eu achava que era exatamente isso que eu precisava fazer tudo com o máximo de dedicação no que eu tivesse que treinar, e a flexibilidade eu tinha que alongar sempre com o máximo de empenho. Se eu não tinha tantas horas por dia para ficar alongando, tendo em vista tanta coisa que eu tinha que treinar, eu tinha que alugar com o máximo de força que eu podia. Então, tudo que eu fazia de flexibilidade era sempre forçando do limite. Era assim que eu fazia, era assim que a minha equipe fazia, era assim que os nossos professores trabalhavam conosco na época e faziam para desenvolver a nossa flexibilidade. E era óbvio que isso era muito doloroso, muito desgastante, mas era o que a gente achava que tinha que fazer. Acontece que depois de um tempo eu comecei a observar como é que era o rendimento e o progresso de todo mundo fazendo esse tipo de treino de flexibilidade. Eu comecei a perceber que o meu desenvolvimento, ele era muito parecido com o desenvolvimento de outras pessoas que alongavam muito menos que eu, que às vezes não treinavam nem sequer tantas coisas. Ou seja, elas alongavam menos, porém a flexibilidade delas parecia que evoluía tanto quanto, ou em alguns casos até um pouco mais. Mesmo a pessoa tendo começado no treino de flexibilidade pior do que eu. Por exemplo, técnica, quanto mais você treina, mais você melhora. Força, eu percebi que quanto mais eu treinava força, realmente mais forte eu ficava. Várias coisas eram assim. O volume, ele estava muito ligado a melhorar a minha aptidão para fazer aquilo. Agora, a flexibilidade, eu alongava muito, eu me empenhava muito, porém, eu não sentia que a minha flexibilidade, ela correspondia de igual maneira. Parecia que o meu esforço era isso daqui, e meu progresso, quanto mais o tempo ia passando, menorzinho ele ia ficando. Uma coisa que também prejudicava muito era que toda vez que a gente tinha algum progresso com os treinos de flexibilidade, parecia que no dia seguinte aquele progresso não se mantinha. Ou seja, eu estava alongando lá minha perna, estava puxando o pé aqui em direção à cabeça. Parecia que eu estava a um palmo de encostar, ficava super feliz porque estava ficando bem perto o meu pé de encostar ele na cabeça. Excelente. Dali no dia seguinte eu voltava para alongar, quando eu começava a alongar, o pé já estava mais de 2 palmos, doía muito só puxar aqui. Então eu tinha que ficar vários minutos e várias séries puxando, soltando, até o pé novamente conseguir aproximar aquela distância que eu já havia conseguido no dia anterior, mas que eu não havia conquistado de verdade. Então parecia sempre isso. Nunca era uma flexibilidade que eu tinha a qualquer momento. Sempre que eu queria chutar alto, sempre que eu queria descer bem numa base e sempre que eu queria zerar uma abertura, era ralação, era muito alongamento e isso sempre era muito desconfortável. E foi então que eu comecei a questionar se realmente alongar tanto assim todo santo dia faria de fato alguma diferença. Em 2010, eu comecei a minha faculdade de Educação Física, justamente para entender um pouco melhor sobre essa questão de treinamento, como é que fazia para desenvolver as aptidões físicas que eu precisava lá no meu esporte. E aí, eu ouvi muitos professores naquela época falando e demonstrando com artigos científicos que o alongamento feito antes da prática esportiva, ele piorava de forma aguda o nosso rendimento. Ou seja, quando a gente faz um alongamento, seja ele qual for, sustentando lá alongamento estático, né, naquelas posições, imediatamente isso piorava a força no levantamento de peso, piorava a altura no salto vertical e piorava o desempenho em corridas rápidas. Ou seja, toda vez que a gente alongava, de fato eu percebia que o meu rendimento no treino ele começava a duras penas. Eu demorava até sentir que o meu corpo estava bem. Normalmente depois de fazer um alongamento eu sentia o meu corpo todo sensível, dor na lombar, dor no ciático, e aí toda vez que eu ia começar o treino eu sentia que o meu corpo ele ainda demorava mais uns minutos até engatar e eu conseguir treinar sem tanto desconforto. Foi aí que eu decidi, bom, se o alongamento ele não está me ajudando, eu estou alongando todo dia e não estou melhorando mais tanto, e ficar alongando no começo do treino me gera tanta sensibilidade, tanto desconforto, eu vou parar de alongar. Foi essa decisão que me veio na cabeça. Então eu parei 100% de fazer alongamento
antes de treino. E você quer saber o que aconteceu comigo? De imediato, melhorou. Eu percebi que eu comecei a treinar com muito menos sensibilidade no corpo, muito menos rigidez. O meu corpo, de fato, ele começou a ficar até um pouquinho mais solto para iniciar o treino. E eu comecei a sentir que estava mais fácil de começar a treinar e até de treinar melhor quando eu não fazia o alongamento no começo. Porém, uma coisa que eu fui percebendo depois de um tempo era que a minha flexibilidade, obviamente, ela ia piorando à medida que o tempo passava sem alongar. Porque se eu não estava alongando, eu não estava nem sequer mantendo a flexibilidade que eu tinha. Eu comecei a perder, até que depois de um tempo, mesmo tentando forçar, eu já não era mais capaz de zerar uma abertura. Então eu vi que o alongamento, apesar dele ser desconfortável, apesar dele não estar me ajudando a treinar confortável, não era uma coisa que eu poderia abandonar. Eu teria que continuar, ainda assim, fazendo treinos de alongamento para pelo menos tentar manter a minha flexibilidade. E naquela época, eu então tentei começar a investigar outros métodos para melhorar a minha flexibilidade. Ver o que eu podia fazer para talvez conseguir melhorar ela mais rápido e sentir menos dores na hora que eu fosse alongar. E aí eu comecei a fazer treinos do pessoal da ginástica artística, treinos de exercícios do Pilates, treinos do yoga, treino até mesmo do pessoal que fazia ginástica rítmica, aqueles treinos lá daquelas meninas que são hiper flexíveis e que têm a abertura negativa, para ver se alguma coisa do que elas me passavam ali eu conseguia aplicar na minha rotina de treinos e ver se aquilo melhorava para manter os meus níveis de alongamento. A verdade é que pouca coisa funcionou e eu continuei para conseguir manter minha flexibilidade sentindo muita dor no alongamento e tendo que treinar dessa maneira. E foi aí que eu, em 2017, recebi uma oportunidade de uma bolsa de estudos para estudar arte marcial chinesa e treinamento esportivo lá na China, na Universidade de Esportes de Pequim. Então eu sabia que se tinha algum lugar que eu poderia aprender tanto sobre a minha arte marcial, sobre como principalmente melhorar a minha flexibilidade e flexibilidade voltada para ela, seria exatamente lá que eu iria descobrir. Se eu não descobrisse lá, provavelmente eu não ia descobrir em lugar nenhum. Então eu aceitei essa oportunidade, fui para a China e por lá eu fiquei por 2 anos e meio. Estudando treinamento esportivo, estudando arte marcial chinesa com os melhores professores que tinham na universidade, vendo os alunos e atletas chineses da universidade treinando todo santo dia e também podendo participar de vários desses treinamentos. E eu aprendi de fato muita coisa lá que revolucionou totalmente a maneira como eu pratico arte marcial e principalmente a maneira como eu alongo. E o principal que eu aprendi lá foi o que não fazer. Parece meio engraçado isso, mas era justamente isso. Eu fazia tantas coisas erradas no meu treino de flexibilidade que quando eu cheguei lá, eu vi que praticamente tudo que eu vinha pensando em fazer, tudo que eu vinha me esforçando para desenvolver, para melhorar o meu alongamento, eu estava fazendo o inverso daquilo que era o recomendável para alguém na minha situação. E por que o que eu fazia era errado? Bom, é simples. A maioria dos métodos que a gente aprende para alongamento, eles são para 2 públicos específicos de pessoa. Um público é para aquelas crianças que alongam desde muito novas. Quando a gente é muito novo e alonga, a gente percebe que a criança ela não tem muita força para conseguir sustentar as posições de alongamento. Então é muito fácil fazer ela desenvolver flexibilidade e elas também estão numa época em que tanto a estrutura óssea delas está se moldando, como também os próprios ligamentos. Então eu descobri, treinando lá na China, de que o alongamento voltado para essas crianças é um alongamento que você não pode fazer com os adultos. Por quê? Porque o ligamento da criança, ele é um ligamento que ele consegue se moldar na medida que ele está sendo alongado em níveis de estresse muito alto. Pra você ter noção, um adulto, se ele alongar passando a musculatura do ponto ideal e o ligamento ele forçar além de 2% daquilo que é a capacidade máxima de extensão dele, ele rompe. E era isso que a gente fazia. A gente fazia muito, forçando a musculatura em níveis que ou geravam distensões ou faziam lesões dos ligamentos e que no fim das contas faziam de tudo, menos melhorar de verdade a nossa flexibilidade. O outro tipo de alongamento que também é muito comum de ser passado são aqueles alongamentos super curtos em que você nem sequer sente que está alongando, que é aquilo que você vê às vezes o pessoal, a senhorinha lá no parque fazendo assim super tranquilo, lá que serve muito mais para você colocar o seu corpo numa situação de bem-estar, mas que faz muito pouco em conseguir de fato desenvolver a sua flexibilidade. E foi na China que eu comecei a ver que muito daquilo que é a tradição de treinos que a gente tem aqui no Brasil, e que não é só da questão da arte marcial, mas de vários esportes, de momento de fazer o alongamento, de quais alongamentos escolher, de quais tipos de alongamento fazer, de por quanto tempo sustentar em cada posição de alongamento, qual é o nível de dor ideal para sustentar cada uma das posturas e posições, fazer alongamento dinâmico, fazer alongamento estático, quando fazer cada um desses tipos de alongamento. Foi aqui que eu vi que basicamente quase tudo que a gente fazia estava errado e estava indo na contramão do que a gente precisava fazer para conseguir desenvolver a flexibilidade. Eu comecei esses estudos lá na China, eu retornando para o Brasil, me aprofundei ainda mais, muita literatura relacionada ao assunto da flexibilidade e comecei a colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo.
tanto comigo como com os meus alunos e os meus atletas. E você quer saber o que aconteceu? Funcionou! Fazendo praticamente tudo invertido do que eu fiquei anos e anos e anos da minha vida fazendo, a gente conseguiu melhorar muito a nossa flexibilidade. Consigo agora chutar com facilidade na altura da cabeça, mantendo uma boa postura. A gente consegue descer com facilidade em todas as bases que nós precisamos fazer para o nosso esporte. E agora zerar uma abertura para mim é uma coisa tranquila. Eu sequer preciso alongar para conseguir abrir um espacate completo. Posso ficar mesmo 3 ou até 4 dias inteiros sem treinar nada de flexibilidade. Se eu precisar abrir uma abertura completa, eu consigo agora fazer isso sem sentir nenhuma dor na minha musculatura e sem fazer com que isso desencadeie nenhum efeito negativo na minha atividade. E é exatamente essa metodologia de como alongar de maneira super eficiente, sem sentir dor, para conseguir melhorar a flexibilidade e zerar uma abertura completa, que eu vou compartilhar com você agora. Bom, e a melhor forma de começar falando sobre o treinamento de alongamento é começar pelo jeito errado de fazer. Por que pelo jeito errado? Porque é o jeito que a grande maioria das pessoas faz até hoje. De todas as academias que eu visito, de todos os lugares de treino que eu vou, de todas as pessoas que me procuram pedindo ajuda para melhorar a sua flexibilidade, sempre que eu olho o jeito de treinar a flexibilidade, ele tem alguma dessas gafes que eu cometi também a minha vida inteira e que nos atrapalham de seguir melhorando a nossa flexibilidade. Então, falar sobre o jeito errado para logo em seguida já explicar qual que é o jeito certo de fazer é uma forma bem didática de te explicar como que você pode fazer para, terminando esse vídeo, indo para o seu próximo treino de alongamento, você já saber exatamente o que não fazer e como fazer da maneira certa para desenvolver a sua flexibilidade. Então, o primeiro e mais clássico dos erros é o de fazer alongamento estático no começo do treino. Isso daí, como você pode ter reparado já pela minha própria história, isso não funciona, né? Os próprios artigos científicos mostram que o alongamento estático feito no começo, ele piora a nossa força, piora a nossa velocidade e piora a nossa potência muscular. Eu mesmo, quando treinava alongamento estático, no começo do treino, eu sentia que o meu corpo ele ficava muito mais fraco. Eu não tinha a mesma energia para conseguir chutar alto, para conseguir pular alto, para conseguir arrancar rápido com os meus movimentos. E também sentia uma sensibilidade persistente na musculatura, mesmo depois de um tempo de ter feito o alongamento. Então eu alongava e sentia o meu corpo muito mais fraco. E isso, por natureza, já predispõe a gente a vários tipos de lesão. Eu, graças a Deus, nunca me machuquei por isso, mas eu tive vários amigos que tinham distensões musculares recorrentes, de depois de ter feito o alongamento, começa a treinar, sente aquele puxão na perna, sente aquela dor esquisita nas costas, aquelas contraturas, e até mesmo o caso de colegas que inclusive romperam o ligamento porque na hora que fez um salto ali, sentiu que o corpo não estava bem coordenado, estava meio fraco, fez um movimento e acabou se machucando. Então o alongamento estático no começo do treino, ele nunca é uma estratégia muito boa para a gente começar um treino que depende, que envolve também, né, muita coordenação motora, força e velocidade. Mas isso não significa que a gente não deva fazer o alongamento estático. O alongamento estático ele é fundamental para a gente melhorar a flexibilidade, especialmente quem quer ser capaz de descer numa abertura. Como é que a gente faz então? A gente pega o alongamento estático que, ao invés de fazer no começo do treino, a gente coloca ele no final. Isso muda completamente a nossa experiência com o alongamento. Veja, quando eu começo um treino, tudo que eu quero é me sentir ativado e aquecido para conseguir treinar com qualidade. O alongamento estático, em geral, ele faz o oposto disso. Ele coloca a gente num estado de calma, de relaxamento quando bem feito, que não é propício para a prática de uma atividade física vigorosa. Quando eu faço o alongamento estático no final do treino, ou seja, depois que eu já treinei bastante, que eu já suei, que eu já estou bem cansado e que agora eu quero fazer um estado de volta calma, o alongamento estático ele é excelente. Por quê? Primeiro porque agora eu já estou mais aquecido. Então, quando eu começo a alongar, eu percebo que eu consigo chegar mais rápido nas posições de maior amplitude sem precisar demorar tanto. Então, o que antes, com o corpo totalmente frio, demorava, sei lá, uns 15, 20 segundos para chegar, agora eu consigo, com 5 segundos, eu já vejo que já estou naquela amplitude, porque eu conquistei ela no meu treino. E aí eu fico lá e simplesmente vou deixando o meu corpo relaxar enquanto eu sustento naquela posição. Isso ajuda a gente a sair de um estado de ativação e entrar num estado mais parasimpático, um estado de maior volta calma, de mais tranquilidade, em que eu consigo sair do meu treino me sentindo muito melhor e até mesmo recuperando mais rápido. Pessoas que fazem o alongamento estático no final do treino relatam que sentem muito menos dores musculares depois do treino, a recuperação delas é mais rápida e elas até mesmo conseguem sentir que dormem melhor nos dias de treino porque conseguiu terminar o treino com o corpo muito mais à vontade e muito mais relaxado. Então fazer o alongamento estático no final já é a primeira coisa que você pode fazer para melhorar os seus treinos de flexibilidade. E tudo a ver com esse primeiro erro é o nosso segundo erro clássico no treino de alongamento, que é o de não alongar por tempo suficiente.
O mais comum, além das pessoas fazerem o alongamento estático no começo, é fazerem o alongamento por um tempo muito curto. Ou seja, pega, né, o alongamento, entra na posição e sustenta por algo entre 5 a 10 segundos, já para trocar. Quando é muito generoso e está com um tempinho sobrando, você repara que a gente fica mais tempo, né, uns 15 segundos, às vezes 20, mas nunca além disso. O problema é que esse tempo de 10, 15 até 20 segundos, ele não é suficiente para estimular a melhora da nossa flexibilidade. Ou seja, ficar por um tempo muito curto, ele vai ser bom apenas quando a pessoa ela é muito iniciante, que qualquer tipo de estímulo já traz algum resultado. Porém, para quem já treina alongamento há mais de um mês e está tentando melhorar a flexibilidade, ficar tão pouco tempo não ajuda de fato a trazer o músculo para aquela amplitude e ensinar o nosso músculo que ele é capaz de estar naquela amplitude para ele ir melhorando conforme passa o tempo. Então o que a gente tem que fazer nesse caso é ter o tempo mínimo de permanência no alongamento, que é de 40 segundos. Ou seja, quando você quer melhorar sua flexibilidade estática, o alongamento que você tem que fazer é de ficar pelo menos 40 segundos parado naquela posição. 40 segundos é o mínimo para estimular a sua musculatura e que para de fato ela comece a melhorar, as fibras musculares comecem a crescer em flexibilidade. Esse tempo ele pode se estender de 40 segundos até mesmo 2 minutos. No programa de flexibilidade que eu ensino, eu vou ensinando os alunos gradativamente ao longo das semanas a irem aumentando o tempo de permanência nas posições de alongamento. E isso ajuda muito a melhorar a flexibilidade. É só você fazer, por exemplo, um teste super rápido aí. Se você quiser, pode inclusive escutar, parar o vídeo e testar. Ver o quanto de amplitude que você consegue indo com 15 segundos tentando buscar com as mãos em direção aos pés. Tenta por 15 segundos e vê o quanto você consegue. Depois repete o exercício e pode até colocar menos força. Porém, tenta fazer isso por 30, 40 até 60 segundos sustentando naquela posição. Você vai ver que em 60 segundos, eu aposto, você vai conseguir chegar muito mais longe em direção aos seus pés do que você conseguiu com 10, 15 segundos forçando. Isso porque o nosso corpo, ele conforme a gente fica naquela posição, respirando e tentando relaxar o corpo, ele vai acostumando com a posição e ele vai destravando a musculatura. Ou seja, a gente vai melhorando o nosso alongamento enquanto a gente está realizando o próprio alongamento. Isso você faz permanecendo por um tempo mais prolongado. Estímulos muito curtos, ele não dão a oportunidade do músculo relaxar profundamente e entrar naquela posição. Então, outra dica super fundamental, quando você estiver fazendo seus treinos de alongamento no final do treino, agora, você não vai simplesmente pensar em segurar por 10 a 15 segundos. Se você quiser só dar uma relaxada na musculatura, até que vai. Mas se você estiver de fato interessado em melhorar a sua flexibilidade, você vai começar a sustentar por pelo menos 40 segundos, de preferência um minuto inteiro. E você vai ver o quanto que isso vai melhorar a amplitude das suas posturas. Aí beleza, nós já vimos qual o momento ideal para realizar o alongamento estático, e qual o tempo de permanência nas posturas para eu conseguir melhorar a minha flexibilidade. Mas isso significa dizer que eu devo começar um treino sem alongar nada? Não, e esse é justamente o terceiro erro clássico que as pessoas cometem, que é o de não realizar alongamento dinâmico no começo do treino. Existem dois tipos principais de alongamento. Primeiro, que a gente já viu, é o alongamento estático, em que a gente sustenta o corpo ali naquela posição, puxando a musculatura de pouquinho, sentindo ela alongar enquanto a gente permanece naquela posição. O alongamento dinâmico, por outro lado, é um alongamento que a gente não pausa na posição, mas pelo contrário, a gente fica movimentando, indo e voltando com o corpo, sempre com movimentos bem amplos, bem completos, em que a gente entra numa posição de alongamento para um lado, para depois fazer o movimento na direção inversa. Esse é um excelente tipo de trabalho para quem quer desenvolver a sua flexibilidade dinâmica, que é essencial para melhorar a altura dos chutes. Muitas pessoas não conseguem melhorar o chute na altura que realmente pode, porque nunca fazem um trabalho de alongamento dinâmico. Tudo que elas fazem é fazer alongamento estático, que de fato melhora um pouco o chute, mas o que mais melhora a altura dos chutes é o próprio alongamento dinâmico. E esse alongamento dinâmico ele tem uma vantagem muito grande, porque como não são alongamentos em que eu estou parado numa posição, mas que eu estou realizando certas contrações, movimentando o meu corpo, eles têm um potencial de aquecer o meu corpo de maneira muito mais eficiente. Então, quando eu pego esse alongamento dinâmico e eu realizo no começo do treino, eu não apenas estou trabalhando de melhorar a minha flexibilidade dinâmica, a altura dos meus chutes, como eu também estou aquecendo e preparando o meu corpo para a própria prática esportiva. Então, o alongamento dinâmico feito no começo do treino, seja um treino de musculação convencional de academia, um treino de artes marciais ou até mesmo um treino de corrida, ele vai ajudar muito a melhorar a flexibilidade dinâmica e também melhorar o rendimento na atividade. E
antes de um próprio treino de flexibilidade, se eu começo com o meu alongamento dinâmico, eu já vou preparando a musculatura para os alongamentos que eu vou fazer e eu já começo os alongamentos estáticos com o meu corpo muito mais aquecido, tendo muito mais facilidade de conseguir chegar lá, puxar meu pé e entrar nas posições mais profundas do que quando eu começo muito frio, entrando direto num alongamento estático. Então fazer o alongamento antes do treino, seja um treino da modalidade esportiva ou um próprio treino de flexibilidade, é essencial para quem quer melhorar todos os tipos de flexibilidade. Quarto erro, alongar até sentir muita dor. Também pela minha própria história, eu já mostrei para você o quanto que isso me atrapalhou ao longo do processo. E, no entanto, eu achava que era esse tipo de treino que nós precisávamos fazer para conseguir desenvolver a flexibilidade no melhor nível dela, só que não é o que acontece. Quando eu alongo num ponto onde eu sinto uma dor considerável, a minha musculatura, ao invés de relaxar, ela contrai mais. E quando eu estou num ponto em que eu já passei do limiar de dor, por mais que eu fique tentando conscientemente relaxar minha musculatura para buscar uma amplitude maior, o meu corpo, o meu próprio sistema nervoso, ele não deixa que a minha musculatura relaxe de verdade. Por quê? Porque ela entende que se eu forçar além daquele ponto, ela vai romper. Então um treino feito além do limiar de dor, aquele treino que você está sentindo bastante desconforto na musculatura, principalmente aqueles alongamentos em que você tem um parceiro te alongando, quase que torturando você ali, né? Tentando fazer você conseguir uma amplitude de movimento que você sozinho não consegue puxar, eles são treinos terríveis para quem quer desenvolver a sua flexibilidade. Seja a sua flexibilidade estática, como também a sua flexibilidade dinâmica. As pessoas em geral, elas distendem a musculatura da coxa nos chutes, porque elas chutam de uma vez uma velocidade que o corpo delas não está preparado para tolerar. Então elas fazendo um movimento com muita força rápido e deixando o músculo dar aqueles estirões de dor, rapidamente, em poucas repetições, elas acabam tendo algum tipo de lesão. E aí, qual é a solução então? A solução é eu alongar a minha musculatura num ponto em que eu sinta o músculo puxar, porém sem provocar nenhuma dor ruim. Por exemplo, quando eu vou alongar aqui o meu punho. Se eu puxar o meu punho de uma vez assim, numa posição em que eu sinto o músculo rasgando, em que eu sinta dor na articulação, meu músculo vai travar e eu não vou melhorar a minha flexibilidade. Quando eu vou alongar, eu tenho que então puxar até certo ponto, onde eu sinta que a musculatura ela está alongando legal, porém não está doendo nada. É só sensação de alongamento. Esse alongamento eu tenho que ficar nessa posição para deixar o meu músculo acostumar com ela. Depois que eu passei uns 15, 20 segundos nessa posição, eu vou sentir que o meu músculo ele já relaxou. E aquela tensão no músculo que eu estava sentindo no começo do alongamento, ela já diminuiu e dissipou bastante. Isso faz com que eu consiga ganhar alguns centímetros a mais sem causar nenhuma dor. Então aquela amplitude que de cara eu forçava e doía, eu vejo que depois de 30, 40, 50 segundos alongando bem tranquilo, daqui a pouco eu consigo chegar naquela amplitude sem nenhum tipo de dor ruim. E é assim que eu vou destravando e ganhando mais amplitude nos meus alongamentos. Sempre que eu alongo puxando com muita dor, o músculo vai travar e a minha flexibilidade ela vai ficar bloqueada. Por mais que eu fique alongando os 2 minutos, eu não vou conseguir ir além daquele ponto. Porém, quando eu fico numa posição em que causa alongamento, porém não causa dor, eu vou conseguindo cada vez mais destravar um pouquinho de amplitude e assim seguir evoluindo com o alongamento estático. No caso do dinâmico, também é muito importante. Nunca chutar num ponto onde você sinta a sua musculatura puxando forte. É sempre numa amplitude em que você sente que o músculo ele alonga, porém que ele não dói. E aí você vai evoluindo gradativamente a altura dos chutes e também a velocidade deles, de maneira segura, para assim você ir melhorando a sua flexibilidade dinâmica sem nenhum risco de lesão. E aí, então nós entramos no nosso quinto e talvez mais polêmico dos pontos, que é o fazer alongamento todos os dias. Bom, quando a gente faz alongamentos todos os dias, qual que é o problema desse tipo de abordagem? Pense o seguinte, o seu músculo, ele tem lá as fibras musculares, né? Quando a gente está alongando o músculo, eu estou estressando aquela fibra, eu estou puxando ela, puxando, no caso, né, puxando e segurando, tentando fazer com que ela ganhe mais flexibilidade. Quando eu faço isso, eu vou causando pequenas microlesões na musculatura que eu estou alongando. Essas microlesões elas são boas, porque ela vai sinalizar para o seu corpo de que ele tem que ir ali recuperar elas, e no processo de recuperação, ele vai tornar elas mais flexíveis, ele vai adaptar elas ao estímulo que você estava dando, que no caso era o estímulo de alongamento. Isso é o que faz a gente melhorar, tanto no treino de flexibilidade, quanto em qualquer outro tipo de treino, né? A gente
machuca, entre aspas, o nosso corpo, para logo em seguida o próprio corpo se recuperar e ficar mais forte, mais resistente, mais veloz, mais flexível daquilo que ele era antes. Então, o problema de alongar todo dia é esse: a gente está sempre estressando o nosso corpo, sempre fazendo o músculo muito inflamado numa frequência em que ele não é capaz de se recuperar plenamente. O que às vezes em 3 dias ele teria recuperado de maneira ótima e estaria de fato mais flexível, se eu vou treinando a cada 24 horas, o músculo está sempre inflamado, ele está sempre duro, ele está sempre indisposto para treinar e, consequentemente, não está evoluindo na flexibilidade. A solução, então, para isso, qual que é? É eu não necessariamente não alongar, não praticar alongamentos todo dia, mas nunca alongar todos os dias o mesmo grupamento muscular. Então, por exemplo, se eu quero melhorar um espacate, é normal que eu vá alongar a parte de trás da minha coxa para conseguir descer e zerar um espacate completo. Porém, se todos os dias eu alongar a mesma musculatura, especialmente com os mesmos exercícios, é óbvio que eu vou estar estressando essa musculatura. Entende? Então, o certo é o quê? Ou eu dar um intervalo maior entre as minhas sessões de alongamento, caso eu tenha apenas um único treino, então vou dar intervalos de 48 ou 72 horas, aquilo que eu senti que o meu corpo precisa para se recuperar bem, ou eu vou ter treinos diferentes, que são voltados para objetivos diferentes e que alongam diferentes musculaturas, como por exemplo, o alongamento que a gente faz para melhorar um espacate, uma abertura frontal, não é exatamente o mesmo que a gente faz para melhorar a lateral, que não é exatamente igual que a gente faz para melhorar flexibilidade de ombros, de tronco. Então dá para ir trocando muito os treinos de flexibilidade ao longo da semana. É possível até alongar todo dia, porém é necessário que você vá trocando os exercícios e vá trocando os estímulos que você está dando. Eu, no meu programa de flexibilidade, quando eu passo para os nossos alunos, eu vou passando justamente assim. Eu vou alternando os treinos que eles fazem a cada dia, nunca fazendo o mesmo treino 2 dias seguidos, sempre mudando, para que o corpo deles possa estar recuperando de um treino, já aproveitando e fazendo o outro, e assim garantindo que a flexibilidade deles vai evoluindo todo dia. O alongamento estático eu não posso ficar repetindo o mesmo alongamento todo santo dia. Já o alongamento dinâmico não tem problema. Como ele é dinâmico, eu não fico sustentando naquela posição, eu não vou causando as mesmas microlesões, é muito mais tranquilo. Então eu posso fazer o alongamento estático, repetir ele mais vezes na semana, que não vai ter problema. O alongamento dinâmico eu preciso ir trocando. Então é fundamental isso. Se hoje você está numa situação que está sempre repetindo o mesmo treino de alongamento e sempre repetindo ele todo santo dia, isso aí você já pode parar de fazer. Começa a dar espaços maiores, para de alongar todo dia, começa a dar espaços maiores de 48 horas, 72 horas entre as suas sessões de treino, que você vê que às vezes só isso de treinar menos já vai fazer você evoluir mais. Sexto erro clássico é o de fazer sempre os mesmos alongamentos, ou ter um repertório muito curto de alongamentos numa sessão de treino. Por exemplo, tem muita gente que quer muito desenvolver a abertura. Porém, a pessoa ela praticamente só alonga a abertura. Ou seja, todo santo dia, ao longo de anos, ela está tentando ganhar a abertura, simplesmente sustentando na posição e esperando o quadril descer. Isso, às vezes, dificulta muito a evolução da abertura pelo seguinte motivo. Quando eu quero desenvolver, conseguir ser capaz de descer com o meu quadril no chão com os joelhos estendidos, tem vários músculos ali que eu preciso alongar. Eu tenho os meus posteriores de coxa, tanto as musculaturas mais próximas do joelho quanto aquelas mais próximas do quadril. Eu vou ter o meu glúteo, eu vou ter a musculatura da parte da frente da minha coxa, tanto do quadril quanto do quadríceps. Tem vários músculos também internos do quadril que eu vou precisar estar alongando. Quando eu estou só simplesmente na posição de espacate, eu vou estar principalmente alongando os músculos que já são alongados e não vou estar conseguindo estimular aqueles músculos que mais precisam de atenção. Então a pessoa está sempre alongando no espacate, ela às vezes estagna num ponto em que ela não consegue evoluir, ela sente que literalmente travou. Mas travou não por uma limitação natural dela, mas travou porque o músculo que ela precisa alongar, ela não consegue estimular de maneira ótima ali no espacate, simplesmente não consegue. O alongamento ele distribui entre todas as musculaturas e aquilo que mais precisa de atenção, ela não consegue trabalhar. A solução nesse caso é ter um repertório de alongamentos específicos para os músculos que precisa alongar. Ou seja, você precisa ter alongamento que é específico para a parte da frente da coxa, para a parte de trás, para a parte de dentro, para o glúteo, para o músculo piriforme, para soltar mais a sua lombar, para soltar as musculaturas internas do quadril, para soltar várias estruturas ali que, quando bem relaxadas e bem alongadas, conseguem zerar o espacate com bastante facilidade. Por exemplo, eu tenho alunos em que eu consegui fazer eles zerarem uma abertura completa sem precisar colocar na programação deles treino de sustentar na abertura. Eles simplesmente iam fazendo os alongamentos que eles mais precisavam, eu identificava ali muito fácil quais que eram os pontos que estavam mais precisando de flexibilidade,
passava os exercícios para eles e, às vezes, em menos de um mês, questão de semanas, a flexibilidade já havia melhorado e um espacate que antes estava travado numa posição desceu naturalmente sem nem precisar forçar naquela posição. Então, essa que é a questão. Se você está sempre treinando a mesma coisa no teu treino de alongamento, mudar isso daí, colocar mais repertório de alongamento para alongar os músculos específicos vai ajudar muito a conseguir descer no espacate, ainda que você não alongue tanto ele. Sétimo erro é o de não conseguir desenvolver a força junto com a flexibilidade. Uma coisa que sempre limita o desenvolvimento da nossa flexibilidade é a falta de força muscular nessas posições de grande amplitude. Porque pensa só, quando a gente está treinando o alongamento, normalmente a gente vai para posições, amplitudes de alongamento em que a gente nunca construiu força naquelas posições. Então o nosso músculo automaticamente ele já entende de que, opa, eu estou aqui numa posição de alongamento em que eu não tenho força suficiente para sustentar ela. Então é muito perigoso eu deixar o músculo ser alongado, porque pode ser que ele se rompa. Então o próprio músculo ele já entende isso, ele já manda sinais ali de contração, que ele tem medo que se você passar daquela amplitude, ele não consiga segurar e, de fato, acabe acontecendo uma lesão. E o que a gente precisa fazer então, para conseguir destravar, no caso, ganhar amplitude, fazer com que o músculo continue permitindo ser alongado? Eu tenho que fazer o músculo desenvolver confiança naquela posição. E eu faço o músculo desenvolver confiança naquela posição dando força para ele. Então, você começar a trabalhar exercícios de força direcionados nessas posições de alongamento, ele vai ajudando o músculo a se fortalecer e a entender que ele pode ficar tranquilamente naquela posição que ele não vai se lesionar. Quando você faz isso, você dá esse tipo de estímulo para o músculo, ele se sente muito seguro. E aí, consequentemente, ele começa a deixar você ganhar muito mais amplitude do movimento, porque ele está seguro de que ele não vai se lesionar. Tem vários exercícios direcionados específicos que eu passo tanto no canal no Instagram, como também no programa de flexibilidade, que eles ajudam a construir essa força na musculatura. Que são exercícios que não doem, que são super práticos de se fazer e que ajudam a construir tanto força quanto a flexibilidade ao mesmo tempo. Então, muitas pessoas têm às vezes um espacate travado em que já tentaram de tudo, já fizeram diversos tipos de alongamento, já fizeram alongamento estático, já não sentem mais dor, mas que simplesmente não conseguem mais ganhar nenhum tipo de amplitude. Por quê? Porque o corpo acostumou que aquilo ali é o limite de segurança que ele pode ir. Quando a gente começa a colocar na rotina da pessoa os exercícios de força em grande amplitude, ou seja, quanto que você consegue alongar aqui, beleza? Vamos acostumar o seu corpo a produzir força e ficar forte nessas posições. Quando isso começa a acontecer, o músculo naturalmente, ele já fica muito mais confiante e ele começa a poder relaxar em posições mais profundas. Então, às vezes, a pessoa, não é nem que ela aumenta o número de exercícios de alongamento, ela começa a produzir força nos alongamentos que ela já faz. E aí isso dá uma capacidade do músculo de conseguir ser mais alongado e ficar mais flexível. Para mim, é um dos exercícios mais eficientes que tem para qualquer pessoa que quer conquistar um espacate. Ajudar o seu músculo a ter força nas posições profundas de abertura vai fazer com que o seu espacate desça muito mais rápido e que você conquiste ele com muito menos dificuldade. É o que me permite, por exemplo, ser capaz de abrir uma abertura completa em qualquer momento sem sentir nenhuma dor, porque eu sou capaz não apenas de descer com facilidade nessas posições, como de até mesmo me levantar delas sem precisar usar as minhas mãos. Muito bem, então recapitulando bem rápido tudo que nós aprendemos até agora. Primeiro ponto era com relação ao alongamento estático. Ele a gente não deve fazer no começo do treino, mas sim no final. Segundo ponto era com relação à duração do alongamento, ou seja, não ficar por tempos muito curtos de 10, 15 segundos, mas segurar pelo menos 40 segundos, podendo chegar até 2 minutos inteiros para garantir que a gente vai ter o máximo de amplitude naquele movimento. O terceiro ponto é com relação ao alongamento dinâmico, ou seja, fazer ele sempre no começo do treino. Seja um treino de modalidade esportiva ou seja um treino específico de flexibilidade. Isso vai ajudar a aquecer melhor o corpo e também conseguir desenvolver a nossa flexibilidade dinâmica, que é essencial para aumentar a altura dos nossos chutes. O quarto é com relação ao ponto de dor no alongamento. Nunca alongar aonde você sente uma dor ruim. Sempre chegar num ponto em que você sente a musculatura alongando, tensionando, mas não provocando uma dor ruim, para que você possa, à medida que vai passando o tempo naquela posição, ir destravando cada vez maior amplitude. O quinto ponto é com relação à frequência do alongamento. O alongamento dinâmico, eu posso sim fazê-lo todo dia. Porém, o alongamento estático, eu tenho que conseguir intercalar tanto os exercícios como o músculo que eu estou alongando. Eu não posso alongar sempre o mesmo músculo e o mesmo exercício em dias consecutivos. Tenho que alternar eles, dar um descanso de pelo menos 2 dias para garantir que a minha musculatura ela vai conseguir recuperar bem e depois eu vou conseguir também seguir evoluindo. O sexto ponto era com relação
a escolha dos exercícios. Eu não posso estar alongando sempre a mesma coisa, ou seja, se eu quero melhorar um espacate, não baste que eu fique alongando só na posição do espacate. Eu tenho que ir trocando, colocando exercícios que vão trabalhar de maneira específica as musculaturas pertinentes, para que quando eu faça um treino que eu vou de fato alongar naquela posição, todo o meu corpo ele está alongando muito bem e eu consiga ir evoluindo a cada semana a amplitude da minha abertura. O sétimo ponto é com relação a treinar a flexibilidade junto com a força muscular. Então, ter pelo menos um exercício na sua programação que trabalhe a flexibilidade e a força em posições de grande amplitude. Ou seja, por exemplo, entrar numa posição de espacate em que fica alto e que você está lá contraindo a musculatura que está sendo alongado. Isso é fundamental para desenvolver resistência, força e confiança do seu músculo de que ele pode evoluir daquela amplitude, ganhar, no caso, mais alongamento, sem correr o risco de se machucar. E por fim, o oitavo e mais definitivo erro que impede as pessoas de melhorarem a sua flexibilidade é a de não ter um bom plano de treino. É só você parar para pensar, quando as pessoas começam a treinar flexibilidade, alongamento por si só, normalmente elas vão pegando um monte de exercícios que elas encontraram, tenta fazer todos eles em sequência, sim, alongar com o máximo de frequência, na expectativa de que isso vai ajudar a melhorar a flexibilidade. Porém, como a gente já viu ao longo de todo o nosso vídeo, isso é mais provável que vai estressar a musculatura, provocar lesão, porque não só não vai estar direcionado para o que é o objetivo da pessoa, como também vai estar gerando o estresse da musculatura e não permitindo que o corpo dela vá melhorando e ela vai evoluindo de maneira progressiva. Ou seja, se você parar para ver só no Instagram, provavelmente você já viu mais de centenas de exercícios de alongamento e flexibilidade. Agora, quais são os melhores exercícios para melhorar um espacate? Qual é a ordem desses exercícios que você deve fazer? Quais são os que você deve começar a fazer primeiro? Quais você deve deixar por último porque são mais avançados? Quantas séries? Quantas repetições? Qual a frequência ideal de treino que você tem que fazer na semana? E além disso, por quanto tempo você tem que manter treinando esses mesmos alongamentos e quando que é ideal de você trocar para dar um novo estímulo para o seu corpo e seguir, portanto, evoluindo. Ou seja, isso é uma coisa muito difícil, uma coisa muito determinante mesmo, que atrapalha muito o progresso das pessoas. Por isso que a solução é você ter um bom plano de treino, um treino bem estruturado, bem direcionado, que vai te ajudar a ir de encontro aos seus objetivos, principalmente se ele for conseguir zerar uma abertura completa. Tudo isso que foi ensinado nessa aula de hoje, ela serviu justamente para poder te ajudar a como treinar alongamento de maneira mais eficiente. Eu tenho certeza que se você pegar qualquer um desses tópicos e aplicar no seu treino de alongamento, com certeza você já vai perceber uma melhora na qualidade do treino e também no seu progresso da sua flexibilidassim. Porém, ainda assim eu sei que mesmo se você aplicasse tudo, não seria o bastante para te ajudar a conquistar uma abertura completa, porque ainda está muita coisa a ser ensinada, muita coisa que eu poderia passar para você, e que com certeza não caberia dentro de uma aula nem que ela tivesse 2 ou 3 horas de duração. E grande parte dessas coisas não basta com que eu fale para você de maneira teórica. Eu precisaria estar com você nos seus treinos, te ajudando, ensinando como fazer cada um dos alongamentos da melhor forma possível para garantir que você tivesse o máximo de benefício em cada alongamento que você fizesse e assim chegasse mais perto de alcançar o seu objetivo. E eu sei como um programa de treino que não só ensine os exercícios de maneira correta, mas que seja coerente e bem organizado, isso é muito difícil de se encontrar. E foi pensando nesse problema que as pessoas tinham que eu criei o programa de flexibilidade para o Wushu. E o que tem nesse programa de flexibilidade que torna ele tão diferenciado assim? Ele é um programa completo com mais de 40 alongamentos especiais distribuídos em 8 semanas, totalmente direcionados para te ajudar a subir a altura dos seus chutes e conseguir zerar as 3 aberturas completas. Todos esses alongamentos possuem vídeos instrutivos e demonstrativos no qual eu ensino passo a passo de como fazer para alongar corretamente cada um desses alongamentos, independente se você é um aluno iniciante, intermediário ou avançado. Você também terá acesso a conteúdos em vídeo e PDF que te ensinam exatamente como fazer para dividir e organizar a sua rotina de treinos, de acordo com a frequência de treinos que você quer treinar na semana, sejam 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, ou até mesmo para as pessoas que querem fazer 6 treinos de flexibilidade na semana. Eu ensino direitinho como que você pode organizar os seus treinos de modo que você, mesmo alongando todo dia, consiga preservar desenvolvendo a sua flexibilidade. Para aquelas pessoas que gostam mesmo de treinar num sistema de aula, ou seja, tendo a figura de um professor que está conduzindo a aula, dizendo o que é para fazer e ensinando todo mundo, dentro do programa de flexibilidade a gente tem justamente isso. Existe um vídeo especial para cada um dos treinos completos que eu passo de flexibilidade, ou seja, vai ter um vídeo no qual eu
e mais alguém do meu time, a gente vai estar fazendo o treino de alongamento junto com você. Ou seja, eu vou estar fazendo o treino em tempo real, no qual eu vou dando comandos, ensinando como fazer o alongamento, soltando o cronômetro para a gente alongar junto, e enquanto estamos alongando, eu vou dando todas as correções e detalhes para você ir se posicionando da melhor maneira e tirando o máximo possível de proveito de cada um dos alongamentos. Isso tem para todos os treinos que você vai fazer dentro do nosso programa de flexibilidade. Logo no começo do programa, eu vou te passar um protocolo de teste super simples que não leva nem sequer 2 minutos, no qual eu vou te ensinar como é que faz para testar a sua flexibilidade e como ir retestando ela ao longo do tempo, para que você perceba que a cada 2 semanas, quando você for refazendo o teste, você vai vendo como que a sua flexibilidade já está melhorando, como que a altura do seu chute está aumentando, como que você está sentindo que o seu quadril está mais solto, os seus músculos estão mais relaxados e principalmente que a sua abertura está chegando cada vez mais perto do chão. E isso não é tudo. De bônus, eu ainda tenho separado para você um programa de core de 8 semanas. É um programa de treino de abdômen que é fundamental para qualquer tipo de praticante de arte marcial, pessoas que querem simplesmente, às vezes, aliviar as dores na coluna, ter um abdômen mais fortalecido, sentir os músculos do quadril mais estável e estar também prevenido de lesão. Ele é algo que, se você combina junto com um programa de flexibilidade, para você treinar arte marcial, fica uma coisa fantástica, fica muito prático. E para as pessoas que já têm dores crônicas e estão querendo alguma coisa que as ajude a aliviar, não só o programa de flexibilidade vai ajudar pra caramba, como o programa de core, ele vai ser a cereja do bolo para mandar embora qualquer tipo de dor na coluna e você ficar se sentindo muito mais tranquilo, muito mais confortável no seu dia. E um detalhe bem importante para você ficar tranquilo com relação ao nosso programa de flexibilidade. Nós hospedamos todos os nossos conteúdos dentro da plataforma da Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online do Brasil e também a mais segura. Você pode, inclusive, comprar o programa de flexibilidade, acessar todos os nossos conteúdos ali, ver todos os vídeos, baixar os PDFs e até mesmo fazer na íntegra ali comigo os treinos da primeira semana. Se por algum motivo você achar que o que eu falo, que eu sou capaz de te ensinar, que eu falei aqui nessa aula, na hora da prática eu não consegui te convencer de que os alongamentos eles vão ser realmente eficazes para você, pode ficar tranquilo, basta você pedir o reembolso dentro de 7 dias que nós devolvemos todo o seu dinheiro sem fazer nenhuma pergunta, sem gerar nenhum problema para você. Mas eu estou bem confiante do oposto. Eu acredito que quando você entrar no nosso programa de flexibilidade, assistir logo os primeiros conteúdos e colocar em prática o primeiro treino que nós temos lá, você já vai ver como que esse treino de alongamento ele é eficiente, ele vai fazer bem para o teu corpo e como que ele vai ser capaz de fazer e evoluindo a tua flexibilidade ao longo do tempo. Então tudo isso é disponível para você a partir do momento que você adquire o curso. Mais de 40 exercícios totalmente direcionados para você melhorar a altura do seu chute e descer no espacate completo, vídeos demonstrativos e instrutivos de cada um dos alongamentos e também um vídeo com um treino completo para você poder acompanhar sem nenhuma dificuldade, PDF também explicativo de cada um dos alongamentos, te ensinando como que faz para organizar e distribuir os seus treinos ao longo da semana, e PDF também com o protocolo de todos os testes para você poder ver, conferir, testar e retestar a sua flexibilidade ao longo do tempo, podendo assim ter certeza de que você está melhorando e progredindo. Além disso, o bônus também com um programa de core completo de 8 semanas e muito mais disponível para você lá dentro do programa de flexibilidade. E a grande vantagem de treinar alongamento é que você não melhora apenas a sua flexibilidade. Você vai aprender como relaxar mais o seu corpo, como diminuir e até eliminar várias dores crônicas que você já carrega há vários anos, vai aprender como conseguir manter a sua postura mais reta, ativando melhor o seu tônus muscular, de modo que vai gerar muito menos sobrecarga nas suas costas, conseguindo passar várias horas durante o dia, seja em pé ou sentado, com a coluna bem certinha, com a postura bem reta, sem ficar causando desconforto na sua musculatura. E além disso, ainda vai conseguir aprender como respirar de maneira mais eficiente e mais relaxada. Isso por si só já vai diminuir muito os seus níveis de estresse e ansiedade, te tornando uma pessoa muito mais calma durante o dia. De fato, tem muitas pessoas que começam a fazer só o alongamento estático e relaxado e já reparam uma diminuição dos níveis de estresse e ansiedade, conseguindo até mesmo melhorar a própria qualidade do sono. E para todas aquelas pessoas que praticam algum esporte, seja musculação, crossfit, corrida, e especialmente as artes marciais, principalmente aquelas que utilizam de chutes altos, seja o Kung Fu, o Muay Thai, a capoeira, o Karatê, o Krav Maga, todos eles vão perceber uma melhora nítida na sua performance esportiva. Não apenas no quesito da flexibilidade, como também na manutenção da sua força e da sua velocidade. Isso não apenas te fará ter mais autoconfiança e mais autoestima, te fazendo superar
os medos que você encontra nos desafios e situações do teu esporte, como te fará ter orgulho das conquistas que você vai ir atingindo ao longo do caminho, querendo até mesmo fazer você compartilhar a sua foto numa abertura completa. Por isso, não deixe para depois. Você não precisa ter a sua vida toda ajeitada para poder começar esse programa de flexibilidade. Tem muitas pessoas que às vezes esperam ter o tempo ideal para poder fazer o treino, ter uma periodização da academia ideal, passar no concurso público, casar, comprar um cachorro, tudo isso para começar a fazer uma coisa que para elas já querem, já faz sentido e que elas têm a plena possibilidade de fazer. O nosso programa de flexibilidade você pode fazer ele no conforto da sua casa, no horário do dia que for mais conveniente para você. Ele é super simples de você conseguir encaixar e eu te ensino passo a passo de como você vai conseguir fazer isso. Quando se trata de alongamento, o arrependimento mais universal que existe é o de a pessoa não ter começado antes. E a gente sabe que, embora a idade não seja um fator que impeça o desenvolvimento da flexibilidade, quanto mais cedo a pessoa começa, de fato melhor. Por isso, independente se você anda treinando ou não, eu garanto que os treinos de alongamento não vão dificultar em nada a sua vida, muito pelo contrário. E quando você começar a sentir o seu corpo cada vez mais relaxado, com menos estresse e com menos dor, você vai começar a entender que é justamente esse treino que te traz mais tranquilidade, menos estresse, mais disciplina, mais foco e mais senso de realização. E vai entender como que o próprio treino de flexibilidade, ele não apenas melhora a sua flexibilidade, como também transborda para outras áreas da sua vida. Por isso, não perca tempo. Todos os benefícios que eu te falei e muito mais você vai encontrar agora no nosso programa de flexibilidade, clicando no link abaixo. E logo após fazer sua inscrição, você já recebe um e-mail com seus dados de acesso. Tudo 100% liberado para você assistir, conferir, baixar, se organizar e já começar a fazer os alongamentos que vão transformar a tua flexibilidade da água para o vinho. Tô te esperando lá.